Olá pessoal, tudo bom? Essa é a aula 5, Fatoração e Decomposição de Cenários. Na aula passada, nós trabalhamos na elaboração e na documentação de cenários. Lembrando, né, cenários são histórias em que o usuário utiliza o sistema. Como resultado da última aula, a gente criou documento de vários cenários, só que esses documentos estão em arquivos separados, como se fossem independentes entre si. Nessa aula a gente vai ver que isso pode ser um problema e vai ver como corrigir. Mas antes de explicar exatamente qual é o problema, vamos ver os exemplos dos cenários que a gente vai trabalhar na aula. Aqui eu estou na página inicial do Google Sala de Aula e a gente vai começar trabalhando com dois cenários. O primeiro é o publicar material de aula. Então, como é que ele funciona? Eu seleciono o professor, né? Seleciono uma turma, o sistema exibe as informações aqui da turma, eu vou em atividades, depois eu venho em criar, material, preencho o formulário e publico o material. Esse é um dos cenários. O outro cenário é o de criar atividade. O caminho é muito parecido. Eu venho aqui, atividades, criar atividade, preencho e crio a atividade. Perfeito? E como é que ficam os documentos, né, a descrição desses cenários? Olha aqui. Aqui eu coloquei os dois documentos lado a lado para ficar até evidente. Esse cenário aqui é publicar material de aula e esse cenário aqui é criar atividade. Se a gente for comparando, né, passo a passo, vai ver que são as mesmas ações e as mesmas respostas, porque afinal, boa parte do cenário é a mesma coisa, certo? O que vai mudar é só lá no passo 9. A partir do passo 9, em um caso, eu vou publicar material de aula. Então, eu vou selecionar a opção criar material. E aí eu tenho dos passos 9 a 11 a 12 diferentes. E aqui eu vou selecionar criar atividade e vou ter a mesma coisa, dos passos 9 a 12 diferentes. Ok, e qual é o problema? O problema é que diferentes cenários têm os mesmos trechos, né? Tem trechos redundantes. E isso é um problema por quê? Imagina que eu tenho, em vez de 2 cenários, eu tenho 10 cenários, em que trechos são iguais nesses 10 cenários. Agora imagine que um colega meu está trabalhando no desenvolvimento e está usando um desses cenários como referência. Se durante esse desenvolvimento ele faz uma análise e percebe que o comportamento tem que mudar, ele pode ir lá e alterar no documento dele. Mas talvez ele nem saiba que tem outros 9 cenários, outros 9 documentos que também tem que mudar. E isso vai levar a inconsistências, certo? E qual é o problema da inconsistência? Ele está trabalhando agora no cenário atualizado. Só que um terceiro colega nosso vai pegar um documento que não está atualizado e vai usar aquilo como referência para desenvolver. E vai acabar resultando num negócio que não bate, né? Que está errado. Ou seja, gerenciar esses vários documentos que têm trechos iguais é muito custoso. E não raramente isso leva a inconsistências, e essas inconsistências vão levar a falhas. E sempre que acontece uma falha, em algum momento aquilo vai ter que ser descoberto, vai ter que ser corrigido, reunido, conversado, ou seja, perda de tempo, de dinheiro, como sempre, certo? Então a gente não quer ter essa replicação, a gente não quer ter isso aqui, olha. Eu tenho 2 documentos do cenário A e B, em que os trechos são iguais nos 2 cenários. Eu quero colocar isso uma única vez em toda a minha documentação. Então, o objetivo da aula de hoje é aprender a fatorar cenários e depois de fatorar, decompor as funcionalidades do sistema em casos de uso. Como eu disse antes, a gente está nessa situação aqui. Eu tenho diferentes documentos com comportamentos iguais neles. E o que eu quero é gerar um novo documento que só tem aquilo uma única vez. Uma das formas de fazer isso é utilizando uma notação bem simples direto no documento. Vamos lá ver um exemplo. Aqui nos documentos, de novo, eu tenho o cenário da esquerda publicar material de aula, o cenário da direita criar atividade. Eles são a mesma coisa até o passo 9 e depois eles são diferentes.
qual é a solução para esse problema? É isso aqui, ó. Do lado esquerdo aqui. O que é que eu fiz? Eu tenho os passos de 1 ao 9, de 1 ao 8, na verdade, que são iguais, aqui fazendo um fluxo principal, né? Um passo a passo principal. E aí eu uso essa notação. Então, o passo 9, no caso A, é esse aqui, 10A, 11A, 12A. Ou seja, um dos caminhos alternativos é esse. E o outro caminho alternativo é o B. Então, vejam, é uma bifurcação, né? Ele vem executando aqui de 1 até 8 num único caminho, e depois do passo 8 eu posso bifurcar. Para um lado eu vou para o lado A, para o outro lado eu vou para o lado B. E aí com essa notação eu consigo criar essa bifurcação. Então, gente, de forma simplificada, o que é a fatoração de cenários? É o processo de identificar e extrair comportamentos iguais em cenários diferentes. A gente não quer que o mesmo comportamento fique repetido nos nossos documentos. Ok, tudo certo. Eu criei o documento aqui para os cenários A e B e vou seguir o desenvolvimento. Agora eu vou analisar o cenário C e tentar fatorar ele, né? Tentar ver o que é que ele tem em comum com o documento de A e B que eu já tenho. Daí eu chego nessa situação aqui. Aqui eu tenho um documento do cenário A e B, né? Eu tenho o caminho de um cenário, o caminho de outro cenário. E eu estou fatorando agora um cenário C, um novo cenário que estava separado, que é criar atividade sem título. Quando a gente vai comparando aqui, percebe que tem muita coisa igual, certo? Então eu vou aqui, passo 1, 2, 3, a mesma coisa, até o 8 é a mesma coisa, certo? É igualzinho. Ou seja, a gente não vai precisar colocar isso aqui de novo. Tranquilo. A partir do passo 9, eu percebo que do passo 9, 10 e 11, isso aqui se refere ao cenário B aqui. Veja, quando a gente vai comparar, eu tenho aqui, ó. Ou seja, na bifurcação que acontece depois do passo 8, eu vejo que o cenário que eu estou trabalhando agora, ele segue o caminho B. Então aqui o passo 9 é igual, o passo 10 é igual, o passo 11 também é igual, só que o passo 12 é diferente. Ou seja, depois do passo 11B, eu vou ter uma nova bifurcação. Para um lado, eu vou para um 12B1, digamos, e para o outro, eu vou para um 12B2. Recapitulando, eu sigo dos passos 1 ao 8 num caminho só, aí eu tenho uma bifurcação. A bifurcação de um lado vai para A, do outro lado vai para B. Sendo que dentro desse caminho B, o último passo tem também uma bifurcação. E aí eu tenho que representar essa bifurcação. Só que já dá para perceber que aqui eu vou ter um problema, né? À medida que eu for fatorando mais e mais cenários, em que eu for trabalhando em cima desse documento, isso aqui vai ficar inviável, porque eu vou ter inúmeras bifurcações e caminhos alternativos para seguir. É muito fácil de perder o controle sobre isso, certo? Então, utilizar essa técnica já não é tão eficiente para esse caso, porque não escala bem. À medida que eu vou adicionando documentos aqui, isso fica intratável. Ok, mas como é que eu resolvo isso? Nessa nova técnica, eu vou criar uma separação mais forte, digamos, entre os fluxos, entre os comportamentos, e eu vou arranjar uma forma de conectar eles. Como é que isso vai ficar? Olha, aqui eu vou ter dos passos 1 a 8 a mesma coisa, certo? E eu vou documentar aqui, no final do passo 8, que isso é um ponto de extensão. Certo? Vamos colocar assim, um ponto de extensão para A, B e C. E aí, em outra parte, inclusive pode ser outro documento, né, outro arquivo, eu vou documentar o cenário A. Então, a contagem, inclusive, vai ficar mais simples, porque eu vou poder reiniciar. Ó, aqui eu tenho o A, certo? Vou colocar 2.
3 e 4. Esse documento aqui é o cenário A, né? É o caminho A, que é o publicar material de aula. Aqui eu vou documentar que esse cenário ele é executado, né? Ele estende o cenário base. Ou seja, eu considerei que esse cara aqui é o cenário base, certo? Que ele tem esse fluxo inicial e quando ele acaba esse fluxo, ele define um ponto de extensão para A, B e C. E aí, em A, eu vou dizer que publicar material de aula, ele estende o cenário base. Então, veja que isso é uma forma de conectar as coisas, certo? Eu separo esses documentos para não ficar criando bifurcações confusas num arquivo só. E depois eu uso esse sistema aqui de referência, com pontos de extensão e com extensão, certo? Então, vejam, aqui eu tenho o cenário A, com esses passos 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou ter o cenário B, criar atividade. Ele também vai estender o cenário base. Vai ter esses passos 1 e 2, 3 do mesmo jeito. Só que depois do passo 3 do cenário B, eu vou definir um ponto de extensão. Eu vou colocar aqui ponto de extensão para C e D. E aí, o cenário C é o cenário em que a atividade é criada. Tem essa anotação. E eu tenho o cenário D, atividade não é criada. E tem esses passos aqui. Para complementar essa conexão, eu vou dizer que esse cenário C estende o cenário B da mesma forma como o cenário D também estende o cenário B. É um pouquinho confuso, né? Vamos recapitular isso aqui. Vou colocar bem separado aqui para ficar claro. Esse editor de texto não é o melhor de todos para isso. Mas olha, aqui eu tenho, aqui fica só A e B, né? Na verdade. Vamos lá. Eu tenho um cenário base e eu vou executando dos passos 1 ao 8. E no final do passo 8, eu defino um ponto de extensão. Ou seja, eu posso conectar, depois do passo 8, os cenários A e B. E o que é o cenário A? O cenário A é o que vai me levar a publicar material de aula. Aqui, para manter a consistência, eu digo, ele estende o cenário base. Ou seja, isso aqui, né, conecta com isso aqui. E aí, como é que é esse comportamento? O professor seleciona, 1, 2, 3, 4. E aqui acabou, certo? Não defino nenhum ponto de extensão, quer dizer que esse comportamento, esse cenário encerrou. Esse é o cenário A. Só que eu posso conectar o cenário A, mas também posso conectar o cenário B nesse ponto de extensão. Qual é o cenário B? É o criar atividade. Aqui ele estende o cenário base e vai processando. Então tem os passos 1, 2 e 3. E depois eu defino um ponto de extensão para C e D. Ou seja, esse cenário não está concluído. Isso aqui não é o fim de nada. Aqui eu posso conectar C ou D. O C é o que a atividade é criada. E aí tudo dá certo e encerra. Aqui eu digo, estende o cenário B. E o cenário D é aquele em que a atividade não é criada. Ele também estende o B e o sistema notifica que precisa de um texto papapá. Ok? Então vejam, dessa forma eu consegui separar o documento em trechos que são mais ou menos independentes, só que usando essa técnica aqui de extensão, eu consigo refazer essas conexões. E aí, à medida que meus cenários vão crescendo, né, que adiciono mais e mais cenários, que eles vão ficando mais complexos, eu uso essa técnica aqui para manter tudo conectado, sem ficar com um arquivo gigantesco com várias bifurcações confusas lá dentro. Aqui eu tenho um esquema comparando. Se eu usar aquela primeira técnica para fatorar o cenário C junto do documento de A e B que eu já tinha, eu vou chegar nesse único documento aqui
que tem os vários caminhos, as várias bifurcações e que fica confuso, certo? Usando essa nova técnica dos pontos de extensão, eu chego nessa situação aqui. Então, ao invés de ter um único documento, eu crio um documento separado para cada trecho, né? Então, eu tenho o cenário base aqui, que tem o comportamento dele, e no final define um ponto de extensão. Esse ponto de extensão ele vai ser usado, né, pelo cenário A e B. Então, veja, no documento de A, do cenário A, que é outro, eu tenho aqui, ele estende o caso base e tem o comportamento dele. Assim como no cenário do documento de B, eu tenho estende o caso base, tem o comportamento dele e no final ele define também um ponto de extensão. Esse ponto de extensão ele vai ser usado por C e D. Então, C ele estende B e faz alguma coisa e D também estende B e faz alguma coisa. Vejam que dessa maneira eu consigo separar os documentos, cada documento fica mais fácil de trabalhar e eu ainda assim consigo conectar as coisas de volta para traçar o cenário completo. Na verdade, a gente nem pode mais chamar esse trecho aqui de cenário, né? Se a gente pensar que cenário é uma experiência, né? É uma aventura completa, vamos falar assim, do usuário, né? Isso, um documento sozinho desse não é um cenário. Na verdade, a gente tem que usar um outro nome, que é o que a gente vai ver agora. Gente, voltando para o começo da aula, né? Para o primeiro exemplo. Eu tinha um cenário de publicar material, eu tinha um cenário de criar atividade, eram cenários completos, a aventura completa do usuário usando o sistema. E aí, para evitar esse problema da replicação, eu fatorei isso, criei um documento aqui só com um trecho em comum, e o que é específico de publicar material ficou num documento, e o que é específico de criar atividade ficou em outro documento. Percebem que eu estou recortando o sistema em termos das ações que o usuário executa, enquanto que esse trecho é claramente sobre criar atividade e esse trecho é claramente sobre publicar material, o que é que esse trecho faz? Vamos lá para o documento de novo para analisar. Aqui nós temos o passo 1 até 8, que é aquele trecho em comum entre os dois cenários. Vamos pensar quais são as ações que o usuário executa aqui. Nesse passo 1, ele está na página inicial, né? Ele está acessando o sistema, ele vai para a página inicial que mostra as turmas do professor. Se a gente fosse definir qual ação é essa, né? Qual é a ação que ele está fazendo, uma opção seria de visualizar turmas, por exemplo. A gente pode dizer que isso aqui esses passos 1 e 2 se referem à ação visualizar turmas. Da mesma forma, olha, eu tenho aqui que ele vai selecionar uma turma, vai ver detalhes da turma e depois vai selecionar para ver atividades. Então, eu poderia considerar, né? Vamos pensar assim, vocês acham que faz sentido eu dizer que, enquanto essa ação é visualizar turmas, né? Acessar turmas, essa aqui é acessar atividades de uma turma, dá para fazer esse recorte? Isso que a gente está fazendo é a decomposição do sistema em casos de uso. O que é um caso de uso? Vamos lá para as definições das coisas. Caso de uso, um conceito super importante para a gente na disciplina, certo? É uma ação completa e coerente que é realizada pelo usuário. Já a gente discute essa parte de completa e coerente. Já a decomposição em casos de uso é o processo de dividir as interações do sistema em termos de caso de uso. Ou seja, eu quero fazer os recortes que eu estou fazendo, né? Eu estou fatorando. Fatorar é só encontrar o que há igual. Só que depois de separar o que tem de igual, eu quero fazer recortes nas interações do sistema de maneira que eu gere casos de uso, de maneira que eu gere, né, que eu separe ações que são completas e coerentes, que são realizadas pelo usuário. Vamos discutir mais o exemplo. Aqui eu voltei para aquele documento que já está todo dividido em termos de pontos de extensão, certo? Então tem aquele cenário base aqui, né, que é dos passos 1 a 8, define um ponto de extensão. E aí eu tenho um cenário A, que é publicar material de aula, cenário B, que é criar atividade, e os cenários C e D, que vão ser atividade deu certo, foi criada corretamente ou não foi criada corretamente porque não tinha título.
Daí, gente, o que a gente quer é recortar esses comportamentos em casos de uso. E caso de uso é uma ação completa e coerente que é feita pelo usuário. Vamos começar pelo mais fácil aqui, que é o cenário A, publicar material de aula. E aí eu já digo, isso aqui não é um cenário, isso aqui é um caso de uso. Caso de uso, vamos colocar assim, caso de uso, publicar material de aula. Veja, cenário é o todo, é toda a interação do usuário do começo até ele completar a tarefa dele. Caso de uso é uma ação isolada, só que essa é uma ação que é completa, que ela é coerente. Como é que eu julgo isso? Nesse caso de uso aqui, publicar material, quando eu analiso essa interação, tudo isso aqui se refere a publicar material de aula. Se eu for analisar, eu vou ver que se refere, certo? Então está coerente, está completo, então não falta nenhum passo aqui e está coerente, certo? No caso, o cenário completo é obtido através da extensão, né? E aí eu não tenho a extensão do cenário base, não é um cenário. Então, veja, o cenário é o todo. Então, estende o caso de uso, vamos dizer assim, caso de uso base. Então, vejam, ainda tem uma coerência. Aqui eu tenho o caso de uso base, vamos trocar aqui. Eu tenho o caso de uso base, que vai executando, tem um ponto de extensão, e aí eu tenho o caso de uso publicar material. Vejam que aqui está redondinho, certo? Está coerente, está completo. Lindo. Uma situação um pouco diferente é na parte de criar atividade. Olha, aqui eu tenho o caso de uso criar atividade. Ele estende também o caso de uso base. Tem os passos 1, 2 e 3, só que aqui ele definiu um ponto de extensão para C e D. C e D é o quê? A atividade é criada e a atividade não é criada. Só que aqui, gente, eu queria discutir o seguinte. A gente não está falando do caso de uso criar atividade. Então, esses passos 1, 2 e 3, eles não estão completos. Esses passos 1, 2 e 3, eles são parte do criar atividade. O complemento está onde a gente colocou aqui, no cenário C e D. Então, diferente de publicar material, em que isso aqui está completo, fechadinho, o de criar atividade a gente acabou fazendo uma divisão que não deveria. Por quê? Porque a gente quer deixar em um mesmo caso de uso tudo que se refere àquela ação. A gente quer deixar no documento do caso de uso criar atividade tudo que se refere à criação de uma atividade. Ou seja, a gente não deveria ter separado isso aqui, certo? Nesse caso, é melhor usar aquela notação mais simples. Vou fazer e a gente depois analisa. Olha aqui como é que ficou. Então, agora eu tenho um único caso de uso, criar atividade. Ele vai continuar estendendo o caso de uso base, tranquilo. Só que agora ele vai ter os passos que são comuns e aqui eu tenho uma bifurcação. Mas vejam, mesmo nessa bifurcação, esses dois caminhos ainda se referem à ação criar atividade, certo? Por isso que eu vou documentar dessa maneira. Fica inclusive mais simples. Eu não preciso, quando a gente está pensando em fazer os recortes, eu não preciso recortar até ficar minúsculo, não. A decisão que a gente tem que tomar como analista é: eu quero fazer os recortes, eu quero identificar casos de uso, mas cada caso de uso tem que ser uma coisa completa e coerente. Se eu separar isso aqui disso aqui, eu não tenho a ação criar atividade completa. Eu tenho uma coisa quebrada. Agora, quando eu juntei isso numa coisa só, agora eu tenho o caso de uso completo. E aí, essa bifurcação aqui, eu vou dizer que são fluxos alternativos. A gente vai ver depois melhor isso. Então, vejam, existe um fluxo principal dentro desse caso de uso, que é formado pelos passos 1, 2, 3. E eu tenho fluxos alternativos
dentro do mesmo caso de uso, que são, esse fluxo aqui é a atividade é criada, e esse fluxo aqui a atividade não é criada. Percebem a diferença conceitual da coisa? Esses fluxos, por mais que sejam uma bifurcação nesse comportamento, tudo isso compõe, né, tudo isso forma o caso de uso criar atividade. É diferente do que eu tinha antes. E agora eu quero discutir sobre esse caso de uso base. Não existe essa coisa de caso de uso base. O que na verdade existe é que a gente não trabalhou em cima disso ainda. Vamos voltar lá para o começo. Então aqui a gente tem o caso de uso base. E a gente já começou a conversar, né? Se a gente fosse fazer divisões aqui nesse comportamento, fosse fazer recortes nesse comportamento, de maneira a identificar as ações que o usuário desempenha, eu poderia, por exemplo, fazer o caso de uso, visualizar turmas, que ele é composto dos passos 1 e 2. Pronto. Visualizar turmas é passo 1 e 2, certo? O professor acessa o sistema e é apresentado às turmas. Já tem um outro caso de uso, que é o visualizar detalhes da turma. Vamos colocar assim, bem genérico, certo? Que ele é composto pelos passos 1, 2, 1 e 2 aqui, certo? Então ele seleciona uma turma e vê detalhes da turma, vê mural, vê outras coisas. Isso é um caso de uso. Já tem um terceiro caso de uso aqui, que é o visualizar atividades da turma. Ela é composto por esse passo, esses dois. Ele aqui seleciona atividades e vê os detalhes. E foi. E isso aqui já vai ser uma outra coisa, certo? No caso, esse criar seria... aqui teria um ponto para discutir a mais, então eu vou deixar meio que em aberto, certo? Mas o ponto é que a gente sempre quer recortar o sistema em termos de caso de uso. E caso de uso é uma ação completa e coerente, uma interação completa e coerente que o usuário pode desempenhar. Então aqui eu criei o caso de uso visualizar turmas, e aí da mesma forma como eu tinha um ponto de extensão antes, eu vou colocar aqui também, ó. Esse aqui é um ponto de extensão para o caso de uso visualizar detalhes da turma, certo? Então, depois que ele executa isso aqui, ele pode executar o visualizar detalhes da turma, que é o selecionar uma turma, certo? Então aqui eu tenho o caso de uso visualizar detalhes da turma, e depois que ele executa isso aqui, eu defino um ponto de extensão para visualizar atividades da turma, e assim vai, certo? Então vejam, eu separo, eu faço o recorte da interação em termos de caso de uso, e depois eu utilizo os pontos de extensão para conectar esses casos de uso. Nesses exemplos aqui, em que o ponto de extensão, ele por enquanto só tem uma extensão possível, fica um pouco com essa coisa de, mas tem necessidade disso, faz sentido. Na prática, a gente vai descobrir mais tarde que esses pontos de extensão têm outros casos de uso que podem estender, certo? Então, vai fazer mais sentido mais tarde. Mas, de cara, eu já tenho uma separação que deixa tudo mais fácil de administrar. Então, isso aqui vai para um documento só, isso aqui vai para outro documento, e cada caso de uso vai ficar no seu próprio documento. Eu modularizei a documentação do meu sistema. Modularizando, fica mais fácil de pensar, fica mais fácil de trabalhar, de editar, e eu não tenho replicação. Então, quantos cenários eu vou começar por aqui? Inúmeros cenários, inúmeros. Só que a documentação está em um canto só. Esse começo dos vários cenários, esse caso de uso, que é o primeiro caso de uso de inúmeros cenários, ele está documentado somente uma vez. E aí eu tenho uma forma muito mais prática de gerenciar as atividades do meu projeto. Então, fazendo uma recapitulação aqui. Quando é que eu defino qual é a diferença de casos de uso e fluxos alternativos?
Lembre-se, caso de uso é uma ação completa e coerente. Eu vou documentar o caso de uso utilizando pontos de extensão. Cada caso de uso vai ficar num documento diferente. Eles se conectam através de um ponto de extensão. Já os fluxos alternativos são desvios dentro de um caso de uso. Então, dentro de um único caso de uso, de uma única ação, eu posso executar aquela ação por um caminho A, B ou C, então eu crio fluxos alternativos. Para documentar esses fluxos, eu vou usar aquela notação que bifurca dentro do mesmo documento, certo? Sem usar os pontos de extensão. Por fim, gente, eu queria falar da importância dos casos de uso para o nosso projeto. A gente está utilizando uma customização do processo unificado. E essa metodologia ela é fortemente baseada em casos de uso. Fortemente. Na verdade, tudo é definido em termos de caso de uso. E recapitulando o que a gente fez até agora na disciplina, né? A gente começou a elaborar cenários. Esses cenários foram fatorados, decompostos, isso tudo para gerar os casos de uso. Então, vejam, esse esforço todo que a gente teve até agora, de documentar o passo a passo e tal, trabalhar isso tudo, foi para resultar em casos de uso bem feitos. Porque esses casos de uso, como eu disse, eles vão ser usados como referência para todas as etapas do desenvolvimento. E se você está achando ainda um pouco confuso a forma de gerenciar os casos de uso, eu já adianto que em algum momento a gente vai ter o diagrama de casos de uso. Então, a gente vai ter uma representação gráfica de todos os casos de uso do nosso sistema. Vai ser um pouquinho mais fácil de entender, inclusive, como é que eles se conectam, né? Como é que um conecta com o outro. Porque realmente a conexão com pontos de extensão no documento às vezes não é tão fácil de seguir. No diagrama vai ser bem mais fácil. Sendo que, gente, olha, tem um perigo nessa parte do diagrama de casos de uso, que é o seguinte. A gente começa a elaborar o diagrama e começa a pensar assim, do nada, eu poderia adicionar também outros casos de uso aqui. E aí eu digo, cuidado, certo? Cuidado. A gente não tira os casos de uso do nada. A gente faz esse cenário, o cenário, né? A documentação do cenário é a gente pensando no usuário, pensando no que é que ele quer fazer, no que é que o sistema deve apresentar. Então, vejam, é todo um processo que a gente segue até chegar nos casos de uso, certo? Quando a gente segue esse processo, a gente resulta em casos de uso que estão redondinhos, estão bonitinhos, bem organizados, bem documentados. É um erro grave começar a pipocar casos de uso no diagrama, simplesmente porque no diagrama é fácil de adicioná-los, certo? Mas não se preocupe não, que quando a gente começa a ver diagrama, eu reforço esse cuidado que vocês vão ter que ter. É isso, gente. Até o encontro síncrono, até a próxima aula. Até mais.